Então, ó, gente, a partir daqui vocês terão um condutor local, tá? Que vai acompanhando vocês no passeio. A duração é mais ou menos 1h20, 1h30, saindo e retornando, tá? Aproximadamente uns 3 quilômetros de caminhada. Um dentro da caverna e os outros 2 dividem-se nas trilhas de ida e de volta, tá? Aí a gente recomenda que vá ao banheiro, leve uma água, celular ou máquina para tirar foto. A gente pede também que tenha o máximo de cuidado, porque temos uma descida irregular e uma subida íngreme, que vocês pisem com bastante atenção. Tá bom? Certo. E a partir daqui, quem segue com vocês é a Arnalda. Tá com a lanterninha aí dentro, eu tenho a lanterna pra vocês. Tá bom. Bom passeio. Obrigada. Obrigado. É meio de meia, né? É meio de A meia. gente abandona por aqui. Eu fico buscando vocês. Ah, tu vai ficar aqui? Por isso que tu tava falando tranquilo, caminha lá e caminha aqui, passa por baixo. Porque ele mesmo não vai caminhar. Sim, até eu, pô. Valeu. Aí quando chega a andar o quê? Quanto tempo até começar a entrar no lugar? Ó, toda essa parte é o sistema subterrâneo da gruta. Nós vamos andar 1 quilômetro de caverna, só que ela tem 42 quilômetros mapeada. É um mapa antigo, viu? Se atualizar um novo mapa hoje, já tem mais disso já para ser mapeado. É uma caverna enorme. No momento é a segunda maior gruta do Brasil. Eita. Aí nós vamos entrar aqui, vamos andar 1 quilômetro ó, de caverna até aqui na saída. Aí a entrada da gruta está nessa direção, vamos entrar lá, vamos voltar passando aqui por baixo e vamos sair 600 metros atrás do estacionamento. Perfeito. É o roteiro de 1 quilômetro. Só que lá para Doce se divide em roteiros, né? Ela tem 4 roteiros daquela estação. E o roteiro maior da caverna leva um passeio de média de 7 a 8 horas. Entra aqui, caminha 3 quilômetros de caverna, até esse pontinho azul, que é esse lago que nós temos na foto aqui. É o Poço do Lima aí. É um lago que tem mais ou menos uns 40 metros de profundidade e uns 80 metros de diâmetro. Tem o banho, flutuação, obrigatório uso de colete e muita parada para fotos e explicações no meio do caminho. E tem um lanche que é um piquenique, a luz e vela sobre no meio da caverna. Então não são 8 horas só caminhando, né? São 8 horas mais de contemplação. É o Poço do Lima. E tem essas pinturas rupestres, que é o roteiro 3, que são datados aí de mais ou menos 12 a 18 mil anos atrás. Todo grupo interessa nela, pode ser feito na volta, é mais ou menos aí 30 minutos de barra de passeio. E a programação da gente agora aqui é o roteiro 1, né? Essa parte da caverna aqui. Vamos por aqui. A seguir, vamos ver uma pequena plantação de palma, que é usada para fazer pratos típicos da região. Pega-se a folha mais verde e tira os espinhos. E aí eles fazem coisas como cortado de palma e godói de banana. Ela é uma punk, uma planta alimentícia não convencional, muito consumida também no México, herança da gastronomia zapoteca, uma cultura pré-colombiana presente em Oaxaca. E finalmente é usada também como forragem, complementando o solo que por vezes pela secura do clima da região não oferece o que os animais precisam. Legal, né? E não acaba por aí. Pense que a palma forrageira trazida no século XVII por Dom João VI só para servir como forragem também gera frutos. Isso mesmo, frutos, essa frutinha aí é o figo da Índia, aí chamam também de figueira da Índia, a palma, e é rica em vitaminas, vitamina C, A, cálcio, magnésio, e também na medicina natural é usado esse fruto para prevenir asma, tosse, vermes, problema na próstata, dores reumáticas e muitas outras coisas. Muito bacana, né?
mais nova da caverna. É uma pesquisa recente, está ainda encaminhada aí, é os fósseis que foram encontrados dentro da grota. Esses fósseis aí, os animais principais que viveu aqui mais ou menos há 11 mil anos atrás, foi encontrado fósseis desse tatu gigante e daquela preguiça gigante lá. A preguiça tinha 6 metros de altura e pesava 5 toneladas. Imagina. E o tatu, segundo os estudos, do tamanho de um carro Fusca. Aí eles estão retirando esse material da caverna, estão colocando em um museu aqui em cima, que é um museu que está em andamento ainda, mas já conseguem ver. Se vocês interessarem de ver esse museu, na volta para ver. Tem até alguns fósseis já em exposição ali. Legal demais. A preguiça tinha 6 metros de altura, imagina. Caramba. Pesava 5 toneladas. Como se fosse a região de Iraquara, de grutas e cavernas por baixo. Passa por aqui e nem imagina o que tem por baixo, né? A cidade. É um teto fechado. O que provocou a queda do teto foi a erosão da água por baixo. Esse material aqui é rocha calcária, né? Então é um material orgânico, poroso. Tem a facilidade da água corroendo esse material por baixo. Então, era um teto, um grande salão com água. A força da água foi corroendo o teto, ele ficou fino, suportou o peso e caiu. Aqui, isso aqui? Isso, tudo isso daqui. Ali, do lado de lá? Daqui outro lado. Isso aqui era coberto. Ah, caramba! Se você pudesse andar por cima. Isso. Aí, segundo os estudos, esse teto caiu mais ou menos de 25 a 30 mil anos atrás. Eita! Chama dolina, viu? Dolina desce, colina sobe. Dolina ao contrário de colina. E essa rocha aqui é a rocha sedimentar. Isso um dia foi tudo fundo de mar. Então essa rocha é formada de depósitos de sedimentos marinhos em forma de camada uma por cima da outra. A geologia data que essa região da Chapada foi fundo de mar mais ou menos aí há 900 milhões de anos atrás. Uhum. É mais ou menos a idade dessa rocha que estamos vendo agora. Uhum. Essa já passou por muita coisa nessa vida. Iraquara tem mais de 200 grutas igual a essa mapeada. Essa região, para os estudos, considera como se fosse um queijo suíço. O queijo suíço é todo perfurado, é como se fosse a região de Iraquara de grutas e cavernas por baixo. Passa por aqui e nem imagina o que tem por baixo, né? A cidade, os municípios aqui, tá tudo por cima de cavernas. É como se você estivesse pisando em caça de ovo. Tudo caverna. A Toca da Aranha. Quem passa e não conhece, passa batido, que ela fica bem camuflada. Mas aqui tem uma casinha da aranha. Olha, ali tem e outra. aqui tem outra casinha da aranha. Olha só como é legal. Gente. Cuidado! Meu Deus! Tá vendo? A aranha cava 50 centímetros para baixo, tira toda a terra. Ela usa a própria teia para trançar, tá vendo? Bem revestida. Sim, para fazer o teto. Fica lembrando até um tubinho PVC para baixo. Mas é a teia dela mesma aí, revestida. E ela faz a tampinha com a drobadiça que abre e fecha. Mas que esperto. É hábito noturno. Ela sai à noite para caçar. Durante o dia ela fica intocada para se proteger de uma aranha. De uma vespa. Tem uma vespa que chama cavalo do cão. Consegue abrir a tampinha, desce lá, dá uma ferrada na aranha, deixa a aranha paralisada aí a média de uns 15. Isso. Que malandro. Aí a vespa vai dar uma ferroadinha na aranha, deixa a aranha paralisada uns 15 minutos. Aproveita esse tempo para poder depositar seus ovos dentro do abdômen da aranha. Então o filhotinho da vespa vai comer na aranha de dentro para fora. Nossa! Quando tá pronto para sair, a aranha morre. Que crueldade! Jogos mortais! A toca da aranha. E ela não tá aí dentro agora não? Tá aqui dentro. Tá aí? 50 centímetros para baixo, ele falou. É uma distância boa. Ela tá aí e sabe que a gente mexeu. Sabe sim. Tá ligada ali. Tá com medo de ser a vespa, ainda bem que é nossa.
Burana faz 85% da fotossíntese pelo caule, por isso que eu troquei esverdeado. Muito verde, muito verde. Muito conhecida no Nordeste, por conta daqueles barril que envelhece cachaça. É feito com essa madeira aqui. A madeira da umburana, a madeira, depois que você corta, ela aguenta até 50 anos intacta. Então, o barril, aquelas colheres de madeira, a maioria daqueles animais para artesanato, aqueles materiais, tudo com essa madeira aqui. Conhecida muito com umburana de cheiro, que a semente é medicinal. A semente da umburana é boa para dor de sono, má digestão. Casinho muito bom. Ó, não podemos nem gritar, gente, e nem falar muito. O eco deve ser enorme, né? E proibido cagar correndo. É o que é? Um pouquinho da Tanto que tá espessura. descendo. Ah. E esse cabo ali? Energia ou a gente que desce? Energia. Energia. Aí, antes você tirava água da caverna para abastecer a fazenda. Aí bombeava a água lá de baixo. Hoje não usa mais, é desativado. Ah. São uns 40 anos atrás, mais ou menos. Barriguda. Da família da paineira. Ah, que ela costuma crescer inchando assim. Ela enche porque é uma reserva natural com água a barriga. Ela armazena água na barriga para sobreviver à seca da região. Então no período da seca ela não vai sofrer muito não, ela já vai ter essa reserva natural com água dela mesma para sobreviver. O cara tá com um facão, tá no meio do mato, tá com sede, encontra uma árvore dessa, só cortar ali. Sobrevivência vai ser útil, vai servir. Lá em cima é Caatinga, um bioma mais quente, só que aqui agora esse pedacinho vai ser mais parecido com Mata Atlântica. Aí quando a gente chegar aí embaixo no nível da caverna, a temperatura vai despencar, vai cair para 21 graus. Nós estamos entrando agora na transição de mata e de biomas, né? Todos esses blocos aqui pertencem ao teto fechado da gruta que caiu. Esse que os estudos data que caiu de 25 a 30 mil anos atrás. Aqueles que tu falou que caiu lá atrás do teto, né? Isso. Estamos agora passando em meio ao desabamento. Vai ser um desnível de 72 metros na terra. Olha que bonito ali, aquelas formações. Ó, já tem as primeiras estalactites do teto e os estalagmites debaixo do chão. Estalactite, T vem de teto, estalactite. Estalagmite, M monte chão. É um processo lento, leva 1 centímetro, uma média de mais ou menos 40 anos para se formar. Eita. 1 centímetro a cada 40 anos. Em cima e embaixo, viu o crescimento.
E vocês usando a imaginação, essas rochas é igual eu estiver olhando para nuvens. Vai lembrar parte do corpo humano, lembrar animais, depende da imaginação de cada um. A pontinha daquela rocha, tá vendo que tem a grandona, não tem a gigante? Do lado de cá, direita, a menor. A ponta dela lembra um homenzinho sentado olhando pra gruta. Lembra, sentado de lado. Dobrado, o braço lado, a mochila e o rosto. É mesmo. O guardião da gruta lá. Também lembra o homem em cima do vaso também. Mochileiro. Ó, nós chegamos aqui ao nível das cavernas de Iraquara. Aqui do lado da gente tem duas grutas. Uma gruta seca de contemplação, seguindo aqui tem 27 quilômetros mapeados de caverna. Nós chegamos ao fim dela ainda, ela é muito maior que isso. Então essa é a entrada daquele roteiro um pouco maior de 8 horas. É uma placa antiga, eles não retiraram não. Esse roteiro tem que ser por agendamento. É 8 horas de passeio, saindo e retornando aqui de novo. Aí caminha a média de uns 3 km antes de chegar no lago. Lá no lago tem banho à flutuação, muitas paradas no meio do caminho aqui para fotos, explicações. Tem aquele piquenique, a luz e velas no meio da gruta. Legal. Por isso que é 8 horas. E onde que desce os cabos de energia, é uma gruta com água. Então você descendo aqui a 30 metros do lado, passa um lençol freático que é muito rico. Ele predomina essa região de Iraquara toda, esse lençol freático. Então qualquer lugar que você cavar um poço artesiano aqui, o subsolo vai dar em água. Água muito boa. Então por isso que chama Lapa Doce. Lapa, um abrigo natural na rocha, o nome de Lapa, e doce que é água da caverna, água potável. A energia servia para bombear água para cima. Hoje é desativado, não usa mais. E abaixo de 30 metros de profundidade, foi encontrada a espécie de peixe que sobrevive aí na caverna. Esse peixe, tamanho maior, uns 6 centímetros, ele não tem pigmentação na pele e nem cavidade ocular. Você pega esse peixinho, dá para ver os órgãos dele. Parece aquele de fundo de oceano, de profundeza, isso, né? Isso. É porque dizem na profundidade, né? O olho não ia servir de nada, que é muito escuro aí dentro. Então, no lugar do olho, ele desenvolveu 2 antenas de mais ou menos 12 centímetros cada uma. Essas antenas servem para ele se orientar, se locomover dentro da caverna. E deve ser baixa oxigenação também, onde ele fica, né? É menos que aqui. Aí, os mergulhadores só encontraram essa espécie abaixo de 30 metros de profundidade. Então, para ver ele, ao vivo, só mergulhador profissional. A gente conhece mais por vídeos. 30 metros é profissional. O amador vai até 10 metros e pouquinho. E aqui dentro é muito perigoso, né? São galerias e cavernas muito apertadas, você está mergulhando e entrando. Tá fácil de se perder, né? Ficar trancado. Muito fácil. Aí a parte que está sendo mapeada também, precisa mais recente, os caras já conseguiram mapear aqui mais de 6 km por baixo, subterrâneo aí com água. Legal. A parte seca de caverna de contemplação já tem 42 km mapeados. Nossa. Parte mais baixa da gruta e a menos espaçosa. Mas adentrando, a caverna vai ficando mais alta e mais espaçosa. A parte mais baixa da gruta lá para doce são 10 metros de altura. Então muito bom. Eu já entrei em outras, mas muito curti, muito
Lá no meio da caverna tem parte que vai chegar a 30 metros de altura, Ah, então mais de 60 de largura. é um salão mesmo. É como se você estivesse passando uma avenida. É gigante. E aquela galera ali? O que eles fazem ali? Aí tá representando aí os espeleólogos, que são o das cavernas. Naquela época ainda que eu usava aquele equipamento mais antigo, que era carbureto, se vestia mais ou menos assim, macacão, lanterninha no capacete de carbureto. Juja com Ali tem Deus. uma galeria, que são 3 quilômetros de caverna para frente. Lá no meio tem uma rocha que tampa tudo, tem que voltar tudo pelo mesmo caminho. Então lá não tem saída, a saída e a entrada são a mesma. Tem que retornar. Para a linguagem popular, a galera popular aqui do lugar fala que é uma caverna e aqui uma gruta. O pessoal popular, a gruta tem entrada e saída. Isso, E a caverna. caverna, a entrada e saída são a mesma. Mas o correto para a ciência, a palavra é caverna. Então caverna e gruta para a ciência é a mesma coisa. Então, nativo que define muito. Eu prefiro seguir a logística dos nativos. Pessoal, vamos agora dar 1 quilômetro aqui na saída. Temos essas áreas aqui isoladas que a gente não podemos ultrapassar, viu? Vamos andar sempre no meio da baliza. Muito importante, não podemos tocar nas rochas que são em fase de crescimento. E o corte da gente tem um pouquinho de sumo na gordura, se a gente tocar da interferência no crescimento. Lá no meio tem um momento no meio da gruta, vamos parar o grupo e apagar as lanternas, vocês vão ver o escuro e o silêncio da gruta. 100% escuro, 100% silêncio. Vocês vão colocar a mão na frente do olho, nesse momento vocês não vão conseguir pegar nem a mão, 100%. Eita. É bem legal, são 1 a 2 minutos de meditação. Aqui foi aquele antigo ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então é na rocha fechada, calcário, material orgânico, poroso, a força da água foi corroendo o calcário, tirando os sedimentos e formando a galeria. Então tudo formado pela força da água. A gente observando bem na lateral da gruta, dá para ver o desenho do lençol freático onde ele foi passando. Né? Isso há muito tempo atrás. Os estudos datam que o rio passou dessa caverna as últimas vezes, mais ou menos aí a média de 25 mil anos atrás. O lençol freático passou por aqui. O interessante é que ele não sumiu, ele apenas mudou o curso, gente. Passa agora 50 metros embaixo da gente. O conduto aqui agora é gruta seca. O conduto de baixo, caverna com água. Que é o mesmo Rio Pratinha. Próximo passeio de vocês, vocês vão chegar na entrada da gruta Pratinha, vocês vão ver a água cristalina florando da caverna da fora. Vocês vão ter o banho nessa água. Vou passar aqui embaixo da gente agora. A primeira estalagmite da caverna. Dá para ver as gotinhas d'água caindo. Então, essa água que está caindo em cima da estalagmite não é a água que vem pura. Essa água, junto com ela, vem partículas de carbonato de cálcio, calcita e calcário. Então, esse mineral vai acumulando e calcificando. Um processo lento. Vai levar 1 centímetro a cada 40 anos para crescer. Então, a tendência essa rocha, essa estalagmite vai crescendo, e em cima a estalactite talvez vem crescendo até juntar uma com a outra. Quando ela se conecta, forma uma coluna. Vai acontecer lá há milhões de anos. Então, sempre onde tiver estalactite, vai ter estalagmites. E aonde que tem estalactite, também vai ter uma rachadurinha no teto de 1 a 2 milímetros. Então, é onde que a água consegue descer infiltrando. Água da chuva, né? Que essa água é da chuva. Mesmo se parar de chover, vai aguentar mais ou menos aí até 6 meses gotejando. A água da chuva é ácida, vai corroendo o calcário e junto com essa água vem essas partículas minerais. Passa por dentro dessa estalactite como se fosse um canudinho. Chega na ponta, a água vai evaporando e esse mineral vai cristalizando. O que não deve calcificar em cima, vai calcificando embaixo no chão. Falando de tempo geológico aí de milhões de anos.
material que nós estamos pisando é um material aí que não contém calcário, viu? Esse material não é dessa região. Isso foi o rio que trouxe de muitos quilômetros atrás e deixou depositado aqui na caverna. Então você vê com areia bem fina. Essa parte não contém calcário. Não é de origem aqui dessa região de Irapara, dessa caverna. É um material mais de região de muito areneto. Perto de Irecê, alguns mais ou menos uns 150 quilômetros aqui. A gente chegou no conjunto de estalactite e estalagmite aqui embaixo. Vocês usando a imaginação, nós vamos lembrar muito como se fosse parte do corpo humano, animais. Ó, essa estalagmite o pessoal chama dedo gigante ou dedo de Deus. No chão. Aqui no teto da caverna o pessoal fala que é o dedo do ET, ó, indicando o pé. Ah, parece mesmo. Legal. Ó, nós estamos no local da caverna, que essas rochas um dia vai crescendo, crescendo, vão se juntar uma com a outra. E muito provável, gente, que uma passagem igual a essa vai levar algum tempo, alguns milhões de anos, vai se fechar, viu? Não vai ter mais passagem. Quando elas se encontram, elas vão engrossando, engrossando até ela consegue fechar um ambiente desse todo aqui. Mas é um crescimento muito lento, né? Vai pegar a média de 1 centímetro a cada 40 anos. Pra gente é um tempo eterno, muito longo, né? Mas pra geologia... A geologia não é nada. Anos. Legal. Ó, gente, ali lembrou o seio de uma mulher, viu? Peito. Ah, Ali, né, o mamilo. Esse daí foi o da abertura da novela Pedra sobre Pedra. Passava uma montagem, era esse seio no lugar do seio da atriz Gabriela Ribeiro na época. Toda a montagem era chapada. O cabelo dela era a montagem da Cachoeira da Fumaça. Esse era o seio da atriz e o corpo da atriz uma árvore que nós vamos fugir. Pinta, né? Caramba. Ó, essa rocha aqui, gente, ganhou o nome de Represa de Travertina. Viu? Nos meses de chuva, que é mais ou menos aí de outubro a fevereiro, a água desce escorrendo, enche essas piscininhas naturais que temos aqui em cima e transborda aqui para baixo. Lá na sombra, lembra o gorila, o King Kong, ó. aham. A sombra da parede. Lembra a sobrancelha, o nariz e a boca lá, ó. É mesmo. O gorila ou o vovô do Simpson?
matemática rápida, uns 20 centímetros, mais ou menos 800 anos. Eita. Se for comparar com o que ela já viveu, falta pouco tempo. O processo recente era um pouco mais clara, mais branca. Aí temos uma fenda lá, quando chove muito, a água desce a uma velocidade maior, junto com a água vem misturada argila vermelha, que é responsável de cobrir a rocha. O óxido de ferro. Ela parece agora uma casa de índio, oca de índio. E à direita falta 2 centímetros, vai levar 80 anos. Dá tempo da gente ver essa aí. Nossa, vai levar 80 anos. Isso, 2 centímetros ali. Então não dá tempo não, olha. Dá tempo. Ah, tu vai durar 80 anos. Mais 80. Aí o pessoal ainda imagina como se fossem as duas pernas aqui, ó, e o esqueleto do T-Rex, ó. Ah, ele ali. Uau, que legal. Não, Parece mesmo. Olhando todo, né? conectou, formou a coluna. Completíssima. Esse negócio aí? Água? Hã? O aparelho para medir a temperatura na caverna. Ah, olha. Legal. Foi inclinado ali da Torre de Pisa da Itália. E aí, não? Isso aqui, ela continua lá, ó. As gotinhas não saem, ela vai engrossar provavelmente, né? Ah, tá caída. Pra ver o tanto que ela é dura? Isso. Lembra louça esse material mais branco aí. É isso mesmo. Nossa! Pesadona mesmo. É muito pesado. Essa aqui, alguém falou que tinha 60 quilos? Mais ou menos isso. Aí, ó. 50 quilos é mais ou menos. E lisa, ó, bem lisinha. Esse louça mesmo. Show. Olha o pão de açúcar do rio aqui. Ali o pão de açúcar.
É um gato de costas deitado. Lembra também. Uhum. Você já falou com a foto? Nossa, olha que linda essa. Ó. Ali, ó. Ah. Parece um lustre ali em cima. É. Lembrou o leão. Simba. O leão deitado é a coruja gigante. Ah. Parece uma coruja mesmo. Carinha de corujinha. A coruja ou o bulldog francês? Um pouco e ali a máscara do pânico. Ah. É mesmo. Legal. Vamos descer um pouquinho. Descer pra subir de novo. Ó, aqui tem que ter cuidado. Uhum. A direita é melhor. Gente, dá literalmente a luz no final do túnel. É a saída da gente, vamos sair lá. A boa notícia é que nós não ficamos perdidos. Ah. Olhando assim, dá a impressão que a luz lá é a luz da noite ainda. Desligar. Sempre um parto. Aqui. Uma aguinha? Chegamos. Chegamos lá, falta ainda um bocadinho.
E é isso, pessoal, acabando aqui então o nosso passeio na Gruta da Lapa Doce, um dos mais surpreendentes passeios da Chapada Diamantina, absolutamente imperdível. Recomendo que façam, tem a versão mais longa inclusive, que vocês podem fazer se forem mais jovens e tiverem melhor forma física que nós aqui. Com certeza vai ser histórico, uma ótima pedida aí, vai ficar na lembrança de vocês nas suas viagens aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.